E aí, meus queridos lindos, como vocês estão? Bom, eu não tô bem no dia dessa gravação, né? Porque eu acho que... enfim, eu tenho muita certeza que todo mundo aí já deve estar sabendo da passagem do grande mestre Akira Toriyama. Enfim, não tem muito o que falar, além de que o trabalho dele é a razão de vários outros existirem, Final Fantasy inclusive, especialmente os estilos artísticos de Final Fantasy de Toriyama. Aliás, Toriyama não, do Nomura é muito influenciado pelo Toriyama. Dragon Quest não existiria também sem Toriyama. Final Fantasy, por ser inspirado em Dragon Quest, também não existiria se não fosse, né? Chrono Trigger e Kingdom Hearts também. E todos esses trabalhos, eles são inspirações pro meu trabalho, então não tem como. É uma sensação de que eu perdi um professor muito próximo, né? Enfim. O ponto é, eu resolvi gravar essa bagaça aqui. Na real, eu resolvi escrever essa bagaça aqui porque eu quero distrair a mente um pouco pra trabalhar, né? E não ficar com a mente vazia, né? Trabalhar nessas horas é um jeito de me distrair e evitar que eu fique pensando besteira. Enfim, no mais, hoje vamos ao que interessa. E após a trilogia de Kingdom Hearts Birth by Sleep, trilogia, né, de vídeos no caso, a gente vai novamente voltar às insanidades de Kingdom Hearts, né? A parte 2 agora, para esclarecer algumas coisas que eu tenho certeza que vocês estão pensando, especialmente quando o assunto é Keyblades, a X-Blade, como essas são forjadas, sobre também a dilatação temporal e sobre como a armadura do Terra está viva e como ela ainda é capaz de usar os seus poderes e sua Keyblade, dentre outros assuntos. E é claro aqui que vale dizer que, como tudo na franquia, as coisas são lúdicas e, portanto, exige um certo grau de interpretação para esses assuntos. Mas sendo bem sincero, a minha interpretação está o mais possível aliada com o que a gente vê acontecer no jogo do que com especulações gerais e teorias. Mas eu peço aqui encarecidamente para vocês entenderem que certas coisas não são tão explicadas, e isso, sendo bem sincero, não é algo que é tão importante assim, apesar de ser interessante. Mas enfim, sobre as Keyblades mesmos, não importa como que a gente faz elas, o que importa é que elas existem, que elas são armas especiais e que elas têm capacidade de escolher seu usuário, e que elas são armas muito poderosas e que elas, enfim, se elas são feitas de metal, de madeira ou de qualquer shenanigan narrativo, não importa. O que importa é que ela é um item que a história precisa, e é isso que você tem que entender. Mas enfim, vamos sem mais delongas começar pelo que é mais fácil. Vamos começar pela dilatação temporal de Kingdom Hearts. Enfim, ela é parecida com a de outras mídias, no entanto a gente pode dizer aqui que ela ocorre de modo bastante à conveniência do roteiro. E sinceramente eu não me importo com isso, diferente dos naturalistas eu acho que tudo deve servir ao plot, né? Tudo deve servir ao roteiro e não ao contrário. Mas o ponto aqui é o seguinte, tendo em mente que existem esses dois planos, que é o domínio da luz e o domínio das trevas, a gente pode dizer que, na verdade, o tempo não passa no domínio das trevas, especificamente por não haver luz ou vida, ou seja, ao que indica, a história de Kingdom Hearts se alinha bastante com a existência e a vida dos mundos e no domínio da luz com a luz de Kingdom Hearts e a luz no geral, né? Não à toa, no conto que resume os acontecimentos de Unchained Key ou Union Cross, que é o Kingdom Hearts UX, que é a avó da Kairi que está contando para ela isso lá em Radiant Garden, a gente até vê essa cutscene durante a campanha da Aqua no Birth by Sleep. Essa história diz que os mundos foram salvos por pequenos fragmentos de luz que, desde então, estes mundos ficaram separados um do outro, cada um com o seu fluxo de tempo único. Por isso a gente percebe que os eventos da Terra do Nunca de Birth by Sleep e o de 1, né, de Kingdom Hearts 1, não estão muito distantes um do outro, apesar de que se passaram 10 anos desde Birth by Sleep até o ponto em que Kingdom Hearts 1 se encontra na linha do tempo, né? Aí a gente consegue entender que, na verdade, a linha do tempo do mundo do Peter Pan é mais devagar do que a linha do tempo geral. Mas isso não é necessariamente uma regra para todos. Por exemplo, no Coliseu do Olimpo, em Birth by Sleep, o Hércules ainda tá naquela fase fraquinha dele, que ele tá magrinho ainda. E em Kingdom Hearts, ele já tá no shape. E é claro que há diferença de idade também. Certo que não dá para definir se foi 10 anos ou não. Mas, né, a gente conclui que alguns anos se passaram. O que denota então que a dilatação temporal no Coliseu do Olimpo é mais próxima da geral. O que é certo de definir é que isso acontece na verdade porque cada filme da Disney tem seu período de tempo. E como Peter Pan, por exemplo, tem o filme 2 com a filha da Wendy, e ele poderia ter sido escolhido para representar uma mudança de tempo mais coesa, a gente tem que lembrar que Birth by Sleep foi um jogo feito depois de Kingdom Hearts 1. Só que a gente tá vendo eventos antes, né? Só que a gente tá vendo eventos ali pouco antes do clímax do filme original, de Peter Pan. E o filme original foi apresentado no universo de Kingdom Hearts em Kingdom Hearts 1. Então, na verdade, a gente só tá trocando... A gente tá pegando, na verdade, tipo assim, Birth by Sleep conta o começo do filme 1 e o Kingdom Hearts 1 conta o final desse filme. Então existe uma questão de conveniência comercial, né? Mais do que, de fato, uma construção planejada de roteiro, né? Porque quando saiu o Kingdom Hearts 1, a gente não sabia que ia chegar o Birth by Sleep, né? Enfim, é uma questão também de você abrir a cabeça pra fantasia e entender que certas coisas não precisam seguir regras escritas em pedra, né? Dentro da fantasia, tudo é jogo. Agora, indo pra um outro assunto, vamos falar sobre a Kairi. Ela, como eu expliquei no vídeo da Aqua, ela é originária de Radiant Garden, e ela foi parar em Destiny Islands quando Sora e o Riku tinham respectivamente 4 e 5 anos. A Kairi também tendo 4.
E ela foi propositalmente enviada de Radiant Garden pelo que chamamos de Terra Norte, que é o ser formado pelo coração do Terra Norte, sem as suas memórias, né? Só que com o corpo do Terra, né? Por isso Terra Norte. O seu experimento, que é o experimento que ele estava fazendo naquela época, tinha a intenção de achar um portador de uma Keyblade, e o intuito dele era encontrar a entidade Kingdom Hearts no domínio das trevas, enquanto os mundos fossem engolidos para o domínio das trevas, né? Por isso que ele soltou os Heartless em todos os mundos. E é esse mesmo Terra Norte que iria se transformar em Heartless, e então iniciar as viagens do tempo demonstradas durante os eventos de Kingdom Hearts Dream Drop Distance, né? Ele é o mesmo Heartless que, junto do Rico, se tornaria o Ansem, o Perseguidor das Trevas, que é aquele boss final de Kingdom Hearts 1, né? Em suma, ele manda a Kairi para fora de Radiant Garden, junto de uma das cápsulas de escape, que são muito parecidas com a que a gente vê no final de Union Cross, na esperança de que ela encontre um portador da chave, já que ela é uma das princesas de coração, uma das 7 princesas de coração, né? O ponto é, como eu expliquei, ela chega até o Sora devido, na verdade, ao feitiço de proteção que a água conjura nela, cujo intuito desse feitiço era, caso, se ela estivesse em perigo, ela seria direcionada para alguém que a protegeria. Devido a essa viagem, ela perde as memórias, né, quando ela é lançada para fora do mundo de Radiant Garden, e dito isso, né, que isso inclusive é explicado no Union Cross, não à toa a Skuld perde as suas memórias e ela vira o personagem que a gente descobre aqui no Hearts 3 como Indivíduo X, que é alguém que foi encontrada pelo Ansem o Sábio, não o Ansem o Perseguidor das Trevas, o Ansem verdadeiro, o Ansem Pesquisador, né? E esse mesmo Indivíduo X era a pessoa que o Lee e o Aisa, que são os humanos do Axel e do Sykes, estavam procurando, né? Inclusive ela era a razão deles terem se tornado aprendizes do Ansem para entrar no castelo para procurar ela, né? E aí eles passam a fazer parte dos 7 indivíduos que foram tornados os membros originais da futura Organização 13. Enfim, isso na real vai virar um vídeo mais à frente. A questão é a seguinte, a Kairi só se relembra de sua vida de Radiant Garden após Kingdom Hearts 3, no jogo Kingdom Hearts Melody of Memory, que é o Guitar Hero de Kingdom Hearts, né? Onde basicamente a história do jogo é ela adentrar na sua própria memória durante o período de 1 ano, onde ela revive todos os eventos passados para tentar procurar alguma pista que leve ela até o Sora após os acontecimentos de Kingdom Hearts 3. Enfim, eu vou falar isso mais pra frente, né? Então é só isso que acontece com a Kairi, por isso que durante Kingdom Hearts 1 e 2 ela não, e Dream Drop Distance, né? Ela não tem muita memória do que aconteceu com ela, e é por isso que a gente vê ela em Birth by Sleep, né? Além disso, já que eu mencionei princesas do coração, vamos explicar o que elas são. Sendo sincero, o conceito é bem simples, são princesas, né, da Disney, na sua maioria, que possuem corações puros de luz, eles são incorruptíveis pela escuridão, ou seja, mesmo que eles fossem arrancados de seus corpos, esses corações não poderiam se tornar Heartless. E além disso, né, eles possuem o poder de usar a sua luz para purificar outros corações. Durante a época de Kingdom Hearts Birth by Sleep até Kingdom Hearts 2, as princesas de coração eram a Cinderela, a Branca de Neve, a Aurora, a Ariel, a Bella, de A Bela e a Fera, a Jasmine, de Aladdin, e a Kairi, né? O Terra Norte buscava as 7 princesas de luz porque nelas jaziam as luzes mencionadas na lenda da X-Blade, que, em resumo, né, são 7 luzes para 13 trevas, formando então 20 pedaços que formam a X-Blade sendo a contraparte bélica de Kingdom Hearts, né, a arma que incorpora o poder de Kingdom Hearts, né? E o Ansem as procurava, já que ele precisaria, né, Ansem agora nesse caso, o Ansem é o Perseguidor das Trevas, tá? Só para deixar essa diferença aqui. O Ansem procurava, já que ele precisava dos corações delas para forjar uma espécie de keyhole artificial que abriria o portão até Kingdom Hearts no domínio das trevas. E esse plano ele foi executado durante os eventos de Kingdom Hearts 1, cujo eu ainda vou ter que cobrir no canal, né? Mas em resumo, né? É isso, em resumo, o que são essas princesas, né? Só que a questão é a seguinte, vale também comentar que essas princesas de coração, elas podem acabar mudando. E isso acontece quando a Rapunzel de Enrolados e a Elsa de Frozen tornam-se novas princesas de coração durante os eventos de Kingdom Hearts 3. Eu não sei ao certo, nem me lembro ao certo quais eles substituíram, né, quais elas substituíram. Mas tendo em mente que das princesas de coração a gente só vê elas, então a gente pode dizer que foi só uma adição de fato, né? Mas enfim. De novo, é só para incluir conceitos da Disney dentro da história. Só entenda que elas são princesas de coração e é isso que importa, né? Agora, indo pro assunto mais doido aqui que eu queria abordar, que é sobre as Keyblades, né? Como a gente vê lá naquele programa, eu esqueci qual é o nome do programa, né? Mas programa jornalístico lá em questão que geralmente passava sexta-feira na Globo, né? Onde vivem, o que comem, como se reproduzem, só hoje, Keyblade, enfim, né? Na real a coisa é que é tudo magia, e é isso, não tem como explicar de outra forma. Só que sendo menos leniente e condescendente, é possível afirmar que as Keyblades são armas feitas à imagem da verdadeira Keyblade, que é como eu chamo a X-Blade. E elas podem ser feitas por humanos, mas elas também se criam ou elas surgem, seja por interferência do destino ou da própria vontade de Kingdom Hearts, já que elas estão conectadas à sua contraparte, a X-Blade, né? Todas elas são espécies de cópias da X-Blade verdadeira.
Digo que elas surgem porque o plot de Kingdom Hearts 1 gira em torno de Sora, sendo ele aquele que foi escolhido pela Kingdom Key, a Keyblade do Domínio da Luz, cujo Donald e Pateta deveriam proteger e guiar durante sua missão sob ordens do Rei Mickey, ao mesmo tempo que Sora procura seus amigos. E no fim de Kingdom Hearts 1 é mostrado que Mickey encontra a outra Kingdom Key, essa chamada de Kingdom Key D, ou Kingdom Key Dark, e que tem um esquema de cores da Kingdom Key trocada, né? Aonde a Kingdom Key normal tem a manopla dourada e a lâmina prateada, a Kingdom Key D tem a manopla prateada e a lâmina dourada, né? Enfim, essas duas chaves, por uma ser representar o domínio da luz e a outra o domínio das trevas, elas trancavam a porta que levava a Kingdom Hearts, cada uma por um lado da porta, um pelo lado do domínio da luz e outro pelo lado do domínio das trevas, né? Há indícios também de que ambas as Kingdom Keys são especiais, devido ao fato de que elas são as espadas que, né, a apresentação visual delas são a forma física da X-Blade, né? A X-Blade, elas são duas Kingdom Keys cruzadas num X, tornando-se numa lâmina só. Só que isso não é muito desenvolvido mais à frente, né? O que a gente pode dizer, por enquanto, é que elas são entidades mágicas, né? A Keyblade possui vontade própria, e essa vontade, né, pode ser tanto originária de como ela foi criada, quanto de quem a forjou. E eu digo isso porque em Kingdom Hearts 1, a Kingdom Key escolheu o Sora como seu mestre, sendo o exemplo de uma Keyblade que surgiu e escolheu seu mestre dentro dos seus próprios crivos. No outro lado, as Keyblades de ventos e de terra, elas protegeram a Aqua voluntariamente enquanto ela estava perdida no domínio das trevas. E elas são Keyblades que muito provavelmente foram forjadas por seus portadores ou pelo mestre deles, o Heracus, né? E como eu comentei no primeiro vídeo, o processo de forja não é mostrado, mas com certeza o humano ou criatura mortal que pode forjá-la, pode forjar, no caso, uma Keyblade, porque isso é mostrado durante os eventos de Kingdom Hearts 3. Porque nesse jogo a gente vê que o Mickey fundiu a sua Kingdom Key com a outra Keyblade, uma antiga Keyblade que pertenceu ao mestre Ian Seed, que era a Keyblade chamada Star Seeker. Quando ele junta essas duas Keyblades, ele forma a Star Cluster, ou no japonês, Kingdom Key W, né? O W eu não sei muito bem do que é, talvez seja de Wonder, mas enfim, eu não pesquisei muito mais a fundo porque Star Cluster é um nome melhor, né? O Rico, ele também recebe uma nova Keyblade, que é a Brave Heart. Quando a Keyblade dele, que é a Way to Down, ela é quebrada durante os eventos no Domínio das Trevas no jogo de Kingdom Hearts 3, né? Vale a pena aqui também dizer que elas foram feitas com a ajuda do mestre Ian Seed, que já foi um mestre da Keyblade e um expert em magia, indicando que ele foi crucial no processo de formar essas novas Keyblades, ou em outras palavras, em forjá-las. Outro detalhe interessante também é que a Way to Down, que era a Keyblade que o Rico usa durante Kingdom Hearts 2, ela é uma forma upgrade de uma outra espada, que é a espada Soul Eater, a espada que ele usa durante os eventos de Kingdom Hearts 1 e durante os eventos de Kingdom Hearts Chain of Memories. E essa arma ele aprende a invocar através das suas trevas interiores, sendo então a Way to Down o Rico misturando a sua escuridão com a sua luz. E assim ele forma o conceito que essa espada representa, né? Alguém que está na escuridão da noite, mas segue em direção da luz da manhã, por isso que é Way to Down. E como ele está usando tanto a sua escuridão quanto a sua luz, ele está usando o seu próprio coração para forjar essa espada, para criar essa espada. E o interessante aqui, o curioso, é que o Rico ele pode também invocar a Soul Eater ainda. O que então confirma que a Soul Eater é uma espada que o Rico criou e ele pode torná-la numa Keyblade, ele pode forjar a sua própria Keyblade através da natureza do seu coração. E ele mostra isso durante Kingdom Hearts 3D, né? Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ele pode tanto invocar o Way to Down como ele pode invocar a Soul Eater normalmente. E isso não é uma necessidade, né? Não é necessariamente uma exclusividade dele. Eu digo isso porque durante os jogos de Kingdom Hearts, a gente recebe outras aspas, Keyblades, né? Outras Keyblades. Só que na verdade não são outras Keyblades. No jogo a gente pode mudar a espada que a gente usa, só que na verdade a única coisa que a gente está mudando de fato no jogo é aquele chaveirinho que fica na parte de baixo da manopla, que são os keychains, né? São essas correntinhas que ficam ligadas ao pomo da espada. Essas correntinhas são uma espécie de cristalização das essências dos mundos em que elas estão relacionadas, ou ao coração desses mundos. E isso altera a Keyblade que estiver conectada a esse chaveirinho. Por isso quando o Sora usa o chaveiro do mundo de Estranho Mundo de Jack, né, ele usa o chaveiro do Estranho Mundo de Jack, a Keyblade, sei lá, se torna na Decisive Pumpkin, que é uma Keyblade que tem uma aparência atrelada àquele universo, àquele mundo, e ela também muda o seu status, né? Então, por exemplo, ele pegar um chaveirinho de um mundo que tem uma tendência à magia, ela vai aumentar o ataque mágico. Se é uma coisa que é mais porrada, vai aumentar né? Por exemplo, uma chave, um keychain que vem do mundo do Coliseu do Olimpo, tem a ver com Hércules. O Hércules é porradeiro, então vai ser mais dano físico do que dano mágico, né? Enfim, esses chaveiros, eles podem vir de outras formas também. Eles não são só relacionados ao mundo em que você encontra eles. Porque o Sora, ele possui 2 keychains que são formados pelas suas conexões com o Rico e com a Kairi. O do Rico é uma coroa negra similar ao colar que ele tem. E esse chaveiro muda a Kingdom Key para a Keyblade Oblivion,
né? E a Kairi, ela tinha o seu amuleto de sorte, que era aquele amuleto feito com conchas que ela encontra durante Kingdom Hearts 1. Quando ele coloca esse chaveiro na Kindle Key, ela vira a Oathkeeper, né? E aí vem até interessante, porque Oblivion significa esquecimento, mas é um esquecimento quase, tipo assim, sendo engolido pela escuridão do esquecimento, vamos dizer assim. E isso representa um pouco de como que o Riku estava sendo engolido pelas próprias trevas, e talvez explica um pouco esse sentimento de culpa que ele tem, né? E Oathkeeper significa... Keeper é manter, e Oath é juramento, então é um mantedor de juramentos. Isso tem a ver com a promessa, porque a Kairi dá pro Sora esse chaveiro e ela fala, devolve meu amuleto quando você voltar. E aí é uma promessa, e aí vira a espada que é a mantedora de promessas, ou a mantedora de juramentos, a Oathkeeper, enfim, né? Outro detalhe interessante também é que as Keyblades, elas são armas mágicas e elas têm vida, de certa forma. Eu já expliquei isso, mas eu quero dizer aqui que isso vai além do senso comum. As espadas, elas são como seres vivos, e isso muito provavelmente explica o porquê que a armadura do Terra continua sendo capaz de usar a Hands of the Earth, né? A armadura dele, né? E a espada do Terra, que né? A Hands of the Earth é a espada do Terra em seu estado evoluído, né? Mesmo quando o seu corpo está sob o controle de Terra Norte e o seu coração é aprisionado na forma do avatar escuro do Ansem The Seeker of Darkness, né? Isso é porque a vontade e os desejos do Terra de proteger os seus amigos e parar o Terra Norte e fazer justiça pelo Mestre Heracles é tão forte que ela passou a habitar a armadura oca do guerreiro. E aí a espada compartilha dessa vontade. Então ela fica aliada à sua armadura, eternamente ligada a ela lá no Keyblade Graveyard, até que o Terra Norte retorne para que a Lingering Will possa ter a sua vingança, né? Além disso, vale aqui também dizer que as Keyblades, além de serem espadas mágicas, elas também têm poder de trancar e destrancar todo tipo de trava no universo. Além também de trancar e destrancar ideias conceituais, como por exemplo o coração de alguém, ou o corpo de alguém, explicando como o Terra Norte pôde abrir o seu corpo para que o seu coração saísse dele e ir para o novo receptáculo, como ele fez isso com o Terra. E como ele também conseguiu travar, né, prender o coração do Terra, tornando ele no Avatar Negro, né? É importante falar também que ela possivelmente pode até trancar poderes de seus inimigos, né? Basta, é claro, que o usuário saiba disso e ele seja capaz de atingir o oponente. Mas pense assim, as possibilidades são infinitas. O usuário da Keyblade poderia até trancar o potencial de um oponente ou então bloquear uma habilidade essencial dele, como o uso de mana, ou como uma habilidade de barreira, ou algum traço pessoal da pessoa. A Keyblade é uma das armas mais OPs da ficção, e eu não vou discutir isso com ninguém, não é questão de opinião, é fato. Por exemplo, se você tem um poder e o seu poder acabar com o mundo, se a Keyblade te atinge, ela pode trancar esse poder e pronto, você não pode mais usar ele, né? Mas enfim, aqui já eu fazendo fanboyice, né? Enfim. No mais, eu vou deixar aqui definido que o próximo vídeo vai ser o interlúdio entre Kingdom Hearts Birth by Sleep e Kingdom Hearts 1. Nisso, é claro, né, falando sobre Kingdom Hearts, nos vídeos de Kingdom Hearts, né? Onde eu irei falar mais sobre o que Terra Norte fez enquanto ele era aprendiz do Ansem o Sábio, quem que eram os outros aprendizes dele e como que iria surgir a Organização 13. Pra só daí a gente partir para segmento de Kingdom Hearts 1, né? Mas enfim, dito isso, eu agradeço a atenção de todos. Vale lembrar que meu próximo vídeo muito provavelmente não vai ser de Kingdom Hearts, vai ser um vídeo de eu falando de novo sobre desenho. E eu quero fazer alguns vídeos voltados ao meu quadrinho. Lembrando que eu tenho quadrinhos, você pode procurar na Flip-Thru ou no Funktoon por In Between. Se você também quiser ver, tem um link aí de baixo na descrição, que vai ser, acho que, o link para o Webtoon. Mas enfim, lembre que eu também sou artista, eu não sou só um cara que gosta muito de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts é uma das minhas inspirações, por isso que eu sou tão nerdola disso, porque eu entendo tanto, que eu gosto muito e é uma das minhas maiores inspirações, assim como Final Fantasy também. Eu também pretendo fazer vídeos sobre Final Fantasy falando nisso. Mas enfim, um beijo a todos e até o próximo vídeo.